Eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, com cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa azul marinho, com uma echarpe que varia cores roxas, azul também. Estamos aqui num cenário muito colorido e essa é a nossa aula sobre Mesopotâmia. Qual a importância da água na sua vida? Você já pensou em várias coisas, né? Desde beber, regar planta, até energia elétrica. Isso mesmo, a energia que a gente consome, a maioria vem das hidrelétricas. A aula aqui no estúdio, por exemplo, também tem relação com a água. E a água também foi fundamental no processo de sedentarização do ser humano. Você lembra o que é esse processo? O que é ser sedentário? Caso não tem problema. A gente relembra. O ser humano era nômade, ou seja, ele não se fixava em um lugar. Ele vivia de coleta de alimentos, de frutos, ou da caça. Por quê? Porque eles não tinham técnicas agrícolas, eles não tinham desenvolvido essas técnicas. Com o desenvolvimento dessas técnicas, o ser humano passou a depender menos tanto da caça, quanto da coleta. Então, parou essa constante migração, esse constante movimento. E, como falamos aqui de agricultura, a água foi fundamental, ela foi protagonista nesse processo. E a aula de hoje é justamente sobre isso. Como a água foi fundamental no início das grandes civilizações da humanidade. Mesopotâmia, palavrinha diferente. Qual o significado dela? Ela justamente vai significar terra entre rios. Que rios são esses? Rio Tigres e Rio Eufrates, que ficam atualmente no Iraque, ali no Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho sobre esse termo, né? Oriente Médio. Ele ali ficam países como Israel, Arábia Saudita, o próprio Iraque, também chamado de Oriente Próximo. Mas próximo a quem? Como a gente já viu em outros momentos, a Europa, ela sempre se coloca como referência. Então, esse Oriente Próximo é o Oriente Próximo à Europa. O Oriente Médio é justamente um meio de caminho, como a gente vai ver aí agora no mapinha, para a gente se localizar melhor ali no mundo, onde ficava a Mesopotâmia. Vocês podem observar aí o Iraque. Se vocês olharem bem, o Rio Tigres e o Rio Eufrates estão ali. Na imagem ao lado, a gente pode ver na localização no mundo. O Rio Tigres e o Rio Eufrates, eles formam o que a gente vai chamar de crescente fértil, que para além da agricultura, esses rios também serviam para transporte. E como vocês podem observar, justamente esse Oriente Médio, ele fica entre a Europa e o Extremo Oriente. Esse Extremo Oriente seria Japão, a Índia. Essa região é uma região bastante desértica, né? Se vocês perceberam. Então, era muito difícil, por exemplo, cultivo, a agricultura, criação de animais. Aí que o Rio Tigres e Eufrates entram como protagonistas, porque em épocas do ano existiam cheias. Esses rios transbordavam. E os sumérios, que são os primeiros povos que vão habitar ali aquela terra, vão conseguir canalizar essa água e com isso irrigar as suas margens, ou seja, o início das técnicas agrícolas. E como a gente falou lá no início da aula, a técnica agrícola, irrigação, água, sedentarização, ou seja, os seres humanos passaram a ficar ali, perto da água, perto do Rio Tigres e perto do Rio Eufrates. Mas nem só os sumérios habitavam aquela região. Vão ter vários povos, os babilônicos, os assírios, os caldeus. A gente vai olhar rapidinho uma linha do tempo que vai mostrar só alguns desses povos, ok? Olha aí, repara só a linha do tempo, lembrando que é antes de Cristo, por isso AC. Olha, os sumérios vão ser os primeiros ali na região.
Eles vão fundar as primeiras cidades ali por volta de 3.500. Foram os inventores da escrita cuneiforme, que a gente vai falar mais tarde aqui na aula, e também que essa escrita foi adotada pela maioria desses povos. Se você olhar logo em seguida, tem ali os babilônicos, que sob o comando do Hammurabi foram os primeiros a ter uma lei. A gente também vai falar isso daqui a pouquinho aqui na aula. Também a gente vai ver ali os assírios, que tinham um exército muito imponente, e por último, os caldeus. E dali eles vão ser dominados pelos persas e é meio que o final da gente pensar nessa ideia da Mesopotâmia. Você deve ter reparado que tem vários povos ali. Obviamente esses povos eles possuem diferenças, mas na aula de hoje a gente vai tratar de uma visão geral. Por quê? Porque esses povos, mesmo tendo suas diferenças, eles têm muitas semelhanças. Muitos adotaram a escrita cuneiforme, a organização do Estado, a religião. Então, por causa disso, nós chamamos eles de povos mesopotâmicos. Não trataremos nessa aula de povo por povo, mas nada impede de você em casa, se você achou legal, de pesquisar. Só que aqui a gente vai tratar uma visão geral, o que torna esses povos semelhantes. E uma das questões é justamente as técnicas agrícolas. Falamos que foram os sumérios os primeiros. Bem, nessa região aí que a gente vai conhecer como Mesopotâmia, já era habitada 8.000 anos antes de Cristo. Era um início ali, os povos deixando de ser nômades, criando já alguns animais, começando as técnicas agrícolas. Justamente, o que vai acontecer? Qual é esse processo? Esses povos, eles vão praticando, desenvolvendo suas técnicas agrícolas. As aldeias, elas vão aumentando a população. Essa população, conforme vai aumentando, vão produzindo excedentes nos alimentos, ou seja, não precisa mais todo mundo trabalhar na terra. Isso dá origem a quê? A outros tipos, por exemplo, de afazeres, de ofícios. Se nem todo mundo precisa trabalhar na terra, então vai existir um marceneiro, vai ter o comerciante. Conforme essas populações vão se desenvolvendo, vão conseguindo melhorar as técnicas e produzindo mais alimentos, outras funções vão surgindo. E essas aldeias, elas vão crescendo. Pensa só, as técnicas vão, a quantidade de alimentos vai aumentando, as técnicas vão avançando, então você precisa de cada vez mais pessoas especialistas naquilo. Uma pessoa para administrar, e é assim, por exemplo, que vai surgindo as formas de governo. Você tem, então, já uma administração. Você tem que organizar, por exemplo, o pagamento de tributos. Você já vai ter alguém, por exemplo, para fazer isso também. E você tem que arrumar uma forma de organizar aquilo. Foi daí que se pensou em inventar, por exemplo, a escrita. Você tem que proteger aquela área. Vou criar o exército. E aí você vai pensar, por exemplo, que tem que ter um sacerdote para a questão religiosa. E disso tudo você tem que organizar. Você tem que criar leis. Então, tudo vai acontecendo e essa sociedade toda vai se montando. E vai se criar o que a gente vai chamar de civilização. As aldeias viram cidades com toda essa organização e vão começando a existir as civilizações. Mas por que a gente vai dar o nome de civilização para essa galera? Como eu falei, eles têm uma forma de governo, eles têm leis, eles têm religião. Então, são as primeiras grandes civilizações da história, elas estão justamente localizadas ali, nessa região da Mesopotâmia, Oriente Médio e também no norte da África, que é o caso do Egito. Bem, já falamos desse início, essa civilização.
O que vale a pena a gente falar também é que esses povos eles não estão isolados. Eles estão toda hora em contato com outros povos ao redor. O Egito, como eu falei, por exemplo, e a Pérsia. Outra coisa legal da gente falar é que as principais cidades que existiram nessa época, a cidade de Uruk, a própria Babilônia também, que é uma cidade até famosa, algumas de suas ruínas estão em pé até hoje, para a gente pensar como é essa questão. Bem, mas agora vamos falar do que é a sociedade. Essa sociedade é bastante hierarquizada. Vamos dar uma olhadinha nela aí? Como vocês podem observar, a sociedade da Mesopotâmia é bastante hierarquizada. O rei no topo, esse rei, ele remetia a Deus. Então, se rebelar contra o rei era ir contra Deus. Abaixo do rei, sacerdotes, nobres, chefes militares. São um grupo privilegiado. Abaixo, os fiscais, os escribas e os comerciantes. Bem, eles não eram privilegiados, mas também não estavam em um lugar tão ruim quanto os camponeses, soldados, artesãos e os escravizados. A maior parte dessa sociedade eram de trabalhadores livres que pagavam impostos. E os escravizados geralmente eram os prisioneiros de guerra. Outra coisa muito legal é a arquitetura. A gente vai ver qual o principal, a gente pode chamar assim de prédio, que representava a Mesopotâmia, que são os zigurates. Gente, os zigurates, eles são essa construção em cima. Ele é um templo, eles têm várias serventias, inclusive para observação astrológica. Para organizar todo mundo, né? Toda essa sociedade, toda essa civilização, foram criadas leis. O famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é baseado numa frase bem famosa que é o princípio de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Você até já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, é basicamente quem cometeu o crime seria punido da mesma forma do crime cometido. Outra coisa muito legal dessa sociedade é a escrita cuneiforme. De onde vem este nome? Porque o objeto que se usava era uma cunha. Elas eram escritas um tablete de argila e posto para secar ao sol. Vamos dar uma olhadinha como era essa escrita? Então, vale a pena falar que essa escrita ela é pictográfica, ou seja, não são letras, são desenhos. Se eu queria escrever sobre uma mão, eu desenhava algo parecido com uma mão. Se eu quisesse falar sobre o sol, eu fazia um desenho bem parecido com o que significa um sol. Com o passar do tempo, outros sentidos foram sendo dados ao desenho. Por exemplo, se eu queria falar sobre força, eu poderia desenhar um braço. A religião da Mesopotâmia também era bem dividida ali entre os povos, né? Eles eram politeístas. Haviam deuses e deusas responsáveis por aldeias, por cidades, e eles também praticavam sacrifícios. Bem, na aula de hoje vimos como a água foi fundamental para a criação das primeiras civilizações e como todas elas tinham suas semelhanças e prosperaram ali na região do atual Iraque. A aula está terminando, mas não sem antes um desafio. Então, vocês viram aí a escrita cuneiforme, que ela é feita por desenhos. Desafio você de casa a criar sua própria escrita. Pensa, que desenho pode representar as palavras que você quer falar? Um coração, um sol, qualquer coisa. Crie seu próprio alfabeto e depois faz uma mensagem com ele. Então, galera, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.